bem. Espero que vocês aí do outro lado estejam muito bem e também se cuidando, né? Porque o vírus ainda está solto na nossa cidade, então nós temos que nos proteger. Hoje nós aprenderemos um pouquinho mais sobre ciências. Então, se você não pegou o seu material, pegue aí o seu material e vamos juntos aprender mais um pouquinho sobre os vegetais, tá? Então, corre lá, pega, porque a tia Silvia vai dar início à nossa aula de hoje. Então, dar início à nossa aula de ciências. Na nossa última aula, nós aprendemos um pouquinho, né, sobre as partes de um vegetal e vimos, né, como é o desenvolvimento de um vegetal, do que ele precisa, né, até que ele fique ou uma árvore adulta ou um vegetal por completo, né? Nós aprendemos que um vegetal, ele precisa da raiz, né? E que a sua raiz, ela é fixada ao solo. Dali, ele recebe os sais minerais, né? E outros nutrientes para que dê origem ao seu caule, né? E o caule é responsável pelo quê? Para levar a sustentação, né, do vegetal. É ele que retira os sais minerais da raiz e vai levando até as suas folhas, né? E das folhas leva para as flores e até chegar ao fruto. As folhas, nós aprendemos também que ela tem um papel muito importante, né? Porque é a folha que é responsável pela respiração do vegetal, né? Porque se a sua raiz está fixa lá na terra, como que o vegetal iria respirar, né? Então, são as folhas, né, do vegetal que desenvolvem esse papel, né, da respiração do vegetal. Vimos também que as flores, elas são importantes, por quê? Porque é através das flores, né, que são gerados os seus frutos, né? E aí, com os frutos, onde nós aprendemos que as suas sementes, né, ficam armazenadas ali dentro, né? E quando essas frutinhas amadurecem, né, ou que são consumidas por nós, eles acabam novamente retornando para o solo, dando assim origem a novos, né, vegetais. Hoje nós iremos aprender um assunto diferente. Nós vimos que existem diversas variedades de vegetais, né? Ou seja, pelo mundo inteiro há vários tipos de vegetais. Mas os vegetais, assim como nós aprendemos nas aulas, né, sobre os animais, também têm a sua classificação. E nós vamos aprender hoje como podemos classificar, né, os vegetais na natureza. A tia Silvia vai começar falando para vocês sobre um tipo de vegetal que vocês todos conhecem e que veem, né, em maior quantidade aqui no nosso planeta, que são os vegetais terrestres. O que são vegetais terrestres? O próprio nome já nos diz. Terrestres são aqueles vegetais que vivem aonde? Na terra, muito bem. Assim como os animais terrestres, né? Todas as plantas terrestres são aquelas que são cultivadas na terra. Nós iremos aprender um pouquinho sobre essas plantas terrestres, né? E também sobre outros tipos de plantas. Nós temos, tá, as plantas terrestres e temos também aquelas plantinhas que chamamos de aquáticas. Vocês sabem por que elas são aquáticas? Não? Porque elas sobrevivem nas águas, né? Todas as plantas que são desenvolvidas na água, nós a classificamos como plantas aquáticas. Assim como existe a terrestre, né, e a aquática, existe também aquelas plantas, né, que se desenvolvem no espaço aéreo. Mas será que elas são aéreas porque elas têm asas igual os animais?
Não! Ou será que elas são aéreas porque elas voam igual o avião? Também não. As plantas aéreas, elas são classificadas, né, com esse nome, porque elas nascem sobre outras plantas, tá? Elas conseguem se desenvolver por cima de outras plantas. A tia Silvia, tá, preparou para vocês um vídeo a qual vai mostrar para você aí do outro lado tudo isso que a tia Silvia está falando para você, tá? Vocês poderão conhecer um pouquinho, né, de alguns tipos de plantas que nós classificamos como terrestre, e quem sabe essas plantas terrestres que eu vou mostrar para você, você não tem aí na sua casa. Vou mostrar também as plantas a quais classificamos como aquáticas, para que vocês vejam, né, se existe alguma dessas plantas que vocês, né, possam já ter visto ou até mesmo tenham cultivado aí na casa de vocês. E também mostrarei os tipos de plantas aéreas, né? Vocês poderão ver como é essa classificação aérea que a tia Silvia está falando para vocês hoje. Então, preste bastante atenção para que você possa classificar direitinho as plantas do seu conhecimento, né? Aquelas plantas que você tem contato e que você vai olhar e vai dizer: ah, essa eu já sei, é uma planta aquática. Ah, não, essa é uma planta aérea, tá? Ou uma planta terrestre. Vamos ver junto com a tia Silvia essa ilustração de plantas aquáticas, terrestres e aéreas. Olá, crianças! Vamos nesta aula de ciências hoje falar então sobre as plantas e o ambiente onde elas vivem. As plantas podem viver em diferentes ambientes. Cada espécie vive no ambiente em que se desenvolve melhor. As plantas, da mesma forma que os animais, têm um habitat onde conseguem se desenvolver melhor. E é isso que veremos hoje. De acordo com o ambiente em que vivem, as plantas são classificadas em plantas terrestres, aquáticas ou aéreas. Essa diferença de habitat em que elas vivem faz também com que as plantas sejam diferentes em estrutura e na sua funcionalidade. Vamos conhecer cada um desses ambientes? As plantas terrestres vivem fixas na terra, ou seja, as suas raízes estão presas ao solo. As plantas terrestres, então, se desenvolvem fixamente em terras ou em rochas. Vamos conhecer alguns exemplos. Estes são os musgos. Vejam que eles estão bem fixos a essas rochas. Estes outros são arbustos, cujas raízes estão fixas ao solo. Também temos este exemplo de uma mangueira. É uma árvore que produz mangas deliciosas. E veja esta outra árvore. Este é um ipê, uma árvore bastante conhecida aqui na nossa região. Estes foram exemplos de plantas terrestres. Já as plantas aquáticas vivem em ambientes aquáticos ou com grande umidade. Algumas vivem totalmente submersas, enquanto outras têm apenas as raízes e caule debaixo d'água. A maioria das plantas aquáticas habitam em margens de rios, lagos, pântanos e manguezais. As que vivem totalmente submersas, ou seja, totalmente embaixo d'água, absorvem os nutrientes diretamente da água. Além disso, algumas espécies possuem a capacidade de flutuar sobre a superfície da água, como o exemplo da Vitória régia.
As plantas aquáticas e flutuantes possuem raízes curtas e finas. Sua transpiração é mais elevada. E uma outra característica deste tipo de planta é a sua capacidade de produzir lindas flores. Vamos conhecer alguns exemplos de plantas aquáticas. Estas são as lentilhas da água. Esta outra se chama lótus. Olha que linda flor! Esta outra planta é um exemplo de aguapés. E esta outra é conhecida como sombrinha chinesa. Estes são exemplos de plantas aquáticas, ou seja, plantas que vivem na água ou em ambientes de grande umidade. Agora falaremos sobre as plantas aéreas, que desenvolvem-se acima do solo, fixando nos caules de outras plantas. As plantas aéreas, então, se desenvolvem em outras plantas, mas não prejudicam o desenvolvimento delas. Algumas espécies de plantas aéreas absorvem os nutrientes que precisam para se desenvolver através de folhas e escamas, pois algumas espécies não possuem raízes. As plantas aéreas também precisam de água, mesmo que não estejam fixas ao solo, mas necessitam da água para sobreviver. Vamos conhecer agora alguns exemplos de plantas aéreas. Esta é uma planta aérea chamada filodendro. Já este outro exemplo é de uma planta bastante conhecida chamada orquídea. E agora que você já conheceu essa diversidade de plantas e seus ambientes, você pode realizar as atividades com muito capricho. Boas atividades e até a próxima. Tchau, tchau! Viram quanta coisa nós aprendemos sobre a classificação das plantas? Nós, não tínhamos noção de quantas plantas que nós já vimos ou já escutamos falar que eram classificadas dessa forma. Agora que vocês já aprenderam o que quer dizer plantas terrestres, aquáticas e aéreas, a tia Silvia tem um desafio para vocês. Além das atividades, que nós iremos fazer no nosso livro, a tia Silvia gostaria que vocês pesquisassem aí na casa de vocês, tá? Essa classificação das plantas e procurassem plantas que sejam terrestres, plantas aquáticas e também aéreas e montasse um quadro no caderninho de vocês, tá? Vocês vão pegar o caderno de ciências, fazer o cabeçalho, que não pode esquecer, tá? E vão montar esse quadro com plantas terrestres, aquáticas e aéreas, tá? Pode ser a que você conseguir. Quem conseguir muitas, parabéns. Quem apenas conseguir 3 ou 4, tudo bem, O importante é participar e gravar aí do outro lado como as plantas são classificadas. No livro de vocês, na página 97 e 98, vocês verão sobre tudo isso que nós acabamos de aprender hoje na nossa aula. Aí, na página 98, vocês farão as atividades propostas do livro de vocês. Hoje, nós temos apenas uma folhinha de atividade no nosso livro de ciências. Então, dá tempo de sobra para que você possa fazer a pesquisa, relacionada às plantas e às suas classificações. Então, caprichem, tá? E não se esqueçam de tirar a foto e mandar para a tia Silvia. A nossa aula hoje, ela chegou ao fim. Foi muito bom, nós aprendermos um pouquinho sobre a classificação das plantas. E espero que vocês tenham aprendido aí do outro lado
como classificá-las, porque a tia Silvia tentou mostrar de uma maneira bem lúdica para vocês como podemos classificar esses nossos vegetais, tá? Então, hoje nós vamos terminar, mas amanhã eu estarei de volta com vocês, tá? Espero que vocês sejam abençoados por todos os anjinhos que protejam vocês aí do outro lado, tá? Que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima aula.